Nós vamos receber a palavra de Deus e tanto hoje pela manhã quanto à noite, nós vamos estar falando sobre a nossa visão, nosso modo de olhar, tá? O nosso modo de encarar, de ver as coisas, tá bom? Uma coisa que eu tenho aprendido com a minha vida, com a minha própria experiência, com a minha própria caminhada, com os meus erros, meus acertos, uma das coisas que eu tenho aprendido é que o mundo, ele é exatamente como nós vemos, né? E a maneira que a gente olha para o mundo, a maneira que a gente olha para as coisas, a maneira que a gente olha para a família, constrói o mundo em que nós vivemos. De modo, gente, que as coisas não são exatamente como a gente vê. Elas se tornam como a gente vê, tá? Quando você olha para alguma coisa, para a tua vida, para o teu futuro, para a tua história, você constrói a tua vida na medida da tua fé. Por exemplo, quando você olha para a tua família, o que você vê? Se você olha para a tua família e você vê uma possibilidade, uma oportunidade, uma família abençoada, se você consegue olhar para a tua família, apesar das dificuldades e dos problemas que vocês têm, e conseguir olhar para além disso, e ver o que Deus pode fazer, o que Deus quer fazer, qual é a promessa de Deus para a família, você tem muito mais chance de construir uma família abençoada, do que se você olhar para a tua família, isso aqui não vai dar nada mesmo, vai ficar ruim, nunca vai melhorar. Na verdade, as coisas não são como nós vemos. As coisas que a gente vê a partir da gente mesmo, de como nós somos, tá? Por isso que o tema que eu quero trazer nessa manhã, para a gente conversar, o primeiro tema é: pare de olhar para trás, tá? Pare de olhar para trás. Por quê? Porque se eu quero que a minha vida, que a minha família, que o meu futuro seja diferente daquilo que eu vivi até hoje, eu tenho que parar de olhar para essas mesmas coisas. E eu tenho que olhar para onde eu quero ir, para o que eu quero que aconteça, para onde eu quero que a minha família chegue. Eu preciso mudar o meu modo de olhar. Olha só o que a palavra de Deus diz. Alguns textos eu quero ler com você, para a gente colocar como base da nossa conversa nessa manhã. Alguns textos aqui para nós. Tem um texto lá do Evangelho de Mateus, Jesus falando lá no Sermão do Monte. Jesus, ele diz assim, que os olhos são a candeia da vida. Se os teus olhos forem bons, toda tua vida será iluminada. Os olhos são a candeia da vida. Se os teus olhos forem bons, toda a tua vida será iluminada, tá? Então, a importância da gente olhar. Alguns textos bíblicos aqui eu quero usar como base. O primeiro texto bíblico é de Lucas, capítulo 17, verso 32. É uma frase que tem, Lucas 17, 32. Jesus está ensinando, está falando, e num determinado momento Jesus lembra de um fato lá do Antigo Testamento, da família de Ló. E aí, no verso 32, Lucas 17, 32, Jesus ele diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Tá? O que a gente pode lembrar da mulher de Ló? Quando você pensa na mulher de Ló, quem conhece um pouco do Antigo Testamento, o que você lembra? O que aconteceu com a mulher de Ló? Ela virou uma estátua de sal. E por que ela virou uma estátua de sal? Porque ela olhou para trás. Ela virou uma estátua de sal porque olhou para trás. Olha qual que era a orientação de Deus para Ló e para sua família. No verso, Gênesis 19, verso 17, diz assim: havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te,
salva a tua vida. Não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. Ou seja, a ordem de Deus para Ló e para sua família era: não olhe para trás. No verso 26, Gênesis 19, 26, olha só. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se em uma estátua de sal. Deus havia dito: não olhe para trás. E ela decidiu olhar para trás. Deus tem falado para nós nesses dias. A gente tem vivido aí um tempo de desafios. Muitas coisas aconteceram. E Deus tem falado para nós: olhe para frente. Eu creio que uma das maiores dificuldades que a gente tem hoje como liderança, seja numa comunidade cristã, seja numa empresa, seja numa família, você que é pai, que é mãe, um dos maiores desafios que nós temos agora é fazer com que as pessoas olhem para frente. Fazer com que as pessoas olhem para o futuro. Com tudo aquilo que a gente passou, com tudo aquilo que a gente tem passado nesses últimos anos aqui, nesses últimos meses, o grande desafio é olhar para frente. Porque me parece que as pessoas estão fixadas naquilo que aconteceu. E Deus tem falado para nós, e Deus tem desafiado a nossa vida a olharmos para frente, para aquilo que Deus deseja fazer. A palavra de Deus diz lá em Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele faz um relato da sua vida, da sua trajetória. Ali no capítulo 3 de Filipenses, os primeiros versos, ele fala de toda a sua caminhada, de toda a sua trajetória. Aí ele fala da decisão dele por Cristo. E depois que ele fala da decisão por Cristo, ele diz em seguida: esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para o que está diante de mim, eu prossigo para o alvo, eu prossigo para Cristo. Eu prossigo para receber o prêmio da minha soberana vocação. Paulo diz: eu preciso deixar algumas coisas para trás, as coisas que precisam ficar para trás. E eu preciso olhar para frente, para aquilo que Deus tem para realizar na minha vida e na minha história. Eu pergunto para você que está aqui com a gente, ou você que está em casa, em qualquer lugar que você esteja aí nesse mundo. Eu pergunto para vocês: quando você faz uma análise, uma avaliação da sua vida hoje, desses últimos dias, você tem olhado para frente ou você tem gasto tempo da sua vida olhando para trás? Para onde você tem olhado? Você está olhando para frente ou você está olhando para trás? Deus tem nos desafiado a olhar para frente. Deus colocou a igreja como a luz do mundo. Nós refletimos Jesus, que é a luz. Nós somos aqui os luzeiros de Deus. Deus nos colocou aqui para iluminarmos o caminho das pessoas que estão próximas da gente. E para que a gente possa iluminar a vida das pessoas, nós precisamos estar olhando para frente. Nós precisamos olhar para aquilo que Deus deseja fazer na nossa vida, na vida das pessoas. Ser um canal de esperança de Deus nesse tempo que a gente está vivendo. Eu convido você para olhar para frente. Eu convido você desafio você a olhar para aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Quando a Bíblia fala que a mulher de Ló foi transformada numa estátua, se transformou, né, numa estátua de sal, tem aí um significado, né? Porque a estátua é algo que está parado, é algo que não se move. E olhar para trás paralisa a gente. Uma pessoa que está olhando para trás, a tendência dela é parar de caminhar. Ela para, certo? Ela fica paralisada. E a nossa vida é um movimento. A nossa vida é um movimento. As pessoas que olham para trás, elas têm a tendência de parar. Elas não progridem mais, elas ficam paradas na vida. A estátua de sal também traz para nós um outro significado. O sal, por exemplo, é o lugar onde a vida não acontece. A vida não acontece. Você sabe que o Mar Morto
é chamado de Mar Morto por causa da sua quantidade de sal. Por ele ser tão salgado, ter uma quantidade tão grande de sal, ele não tem vida. Qualquer coisa que seja jogada ali, qualquer tipo de animal ou de planta que seja colocado ali, morre. Não consegue sobreviver por causa da quantidade de sal. No sal é um lugar onde a vida não acontece. Certo? Então, quando a gente fica olhando para trás, a tendência nossa é ficar paralisados, é perder os nossos movimentos. Foi isso que aconteceu com a mulher de Ló. Ela perdeu os seus movimentos. Olhar para trás faz com que você perca os seus movimentos. Olhar para trás faz com que você vai perdendo a sua vida, vai perdendo a oportunidade de viver. As pessoas que estão olhando para trás, elas estão paralisadas. As pessoas que estão olhando para trás, elas estão sem vida. Você pode ver, você conversa com uma pessoa que tem a sua vida e o seu jeito de pensar, o seu jeito de acreditar, o seu jeito de ver, relacionado com coisas do passado, amarrado a coisas do passado, você pode ver que não há vida, carece de vida. Uma família que está toda amarrada a coisas do passado, é uma família que não tem vida. Você pode ver que quanto mais sonhos e projetos a gente tem, mais vida a gente tem. Quando você acorda, tipo assim, eu tenho algumas coisas para fazer, tenho sonhos para realizar, isso torna você uma pessoa viva. Agora, quando você não tem sonhos, quando você não tem projetos, quando você não está indo para lugar nenhum, quando você acorda e começa a pensar nas coisas que aconteceram, no que perdeu, no que fizeram, nas coisas que aconteceram no passado, nas tragédias, nas dificuldades, nas coisas que você gostava, nas coisas que você viveu no passado, que era bom e tal. Quando você fica amarrado ao passado, certo? Você não tem ânimo para nada. Parece que a vida perde o sentido. Tem muita coisa que Deus quer fazer na tua vida, mas para isso acontecer, você precisa olhar para frente. Para que isso aconteça, você precisa vislumbrar os projetos, os planos e os sonhos que Deus tem para você. Você precisa deixar de olhar para trás. Pode ser que lá atrás você perdeu uma grande oportunidade. Pode ser que lá atrás você cometeu um grande erro. Faz um tempo já, faz bastante tempo, mas eu lembro que eu estava visitando uma família, uma vez, e aí eu estava olhando alguns álbuns assim de fotos, e aí o rapaz que estava comigo, era um senhor, na hora que ele virou uma foto, que ele viu uma propriedade que ele tinha, a foto de uma propriedade que ele perdeu, numa borrada que ele fez, na ambição, ele acabou perdendo. Na hora que ele ficou olhando aquele ali, os olhos dele se encheram de lágrimas, e ele começou a falar, e eu percebi que ele estava folheando aquelas fotos ali, aquele livro de fotos, ele estava folheando, mas quando ele chegou ali, ele parou, e ele ficou parado ali, e ele ficou conversando comigo, e nós ficamos conversando algum tempo, e ele falando daquilo, e eu percebi que ele gastou mais tempo ali, naquilo, do que qualquer outra foto, e ele ficou parado. Na hora eu não falei nada com ele, mas depois, pensando sobre a situação, eu fiquei imaginando quantas vezes a gente não faz isso. A gente fica preso e amarrado aos desastres que aconteceram, aos problemas que aconteceram, às dificuldades que aconteceram, certo? Aquilo que fizeram, aquilo que falaram, aquilo que a gente fez, aquilo que a gente... certo? As coisas que aconteceram no passado. A gente precisa olhar para frente. A gente precisa ter um futuro. A gente precisa sonhar os sonhos de Deus, os planos de Deus. Certo? A partir do momento que a gente começa a olhar para trás, a gente vai paralisando, vai virando estátua. A partir do momento que a gente vai olhando para trás, quando olha para trás, a gente vai virando uma estátua de sal. A gente vai perdendo o movimento, a gente vai perdendo a vitalidade, a gente vai perdendo a vida. Uma igreja que não tem sonhos, que não tem projeto, que não está construindo, que não está sonhando,
é uma igreja que vai morrendo. Um ministério, quem tem ministério aqui, se você não tem um projeto, se você não está fazendo alguma coisa, teu projeto está acabando, teu ministério está acabando. Família, se a família não tem um projeto, não tem um sonho, não tem um para onde olhar, vai ficar olhando para o passado. Então nós como igreja, de um modo geral, você como pai, como mãe, você como líder, você como empresário, como empreendedor, você precisa mostrar para as pessoas que há um futuro, que há um lugar para a gente ir, que há um objetivo para a gente alcançar, que há uma meta que Deus estabeleceu para nós. Nós precisamos olhar para frente, nós precisamos olhar para um futuro que Deus tem para nós. Nós temos que parar de ficar com esse ranço do passado e olhar para frente, olhar para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Porque para onde você está olhando é para onde você está indo. Olha só, algumas lições aqui que eu quero trazer nessa manhã para nós. Primeira, os olhos estão sempre voltados para onde está o teu coração. Os olhos estão sempre voltados para onde está o teu coração. Aonde que estava o coração da mulher de Ló? Naquele lugar para onde ela voltou a olhar, para trás. Para onde está o nosso olhar, é para onde está o nosso coração. Vamos imaginar que eu trouxesse uma fotografia aqui. E nessa fotografia tivessem pessoas muito bonitas, que você acha pessoas muito bonitas, bastante gente bonita. E no meio dessas pessoas está a pessoa que você ama. No meu caso, a minha esposa, a Simone. Então tem bastante pessoas bonitas. E lá no meio dessas pessoas está a Simone. Aí o Fabrício chega com esse quadro para mim. E ele mostra, e eu sei que a Simone está ali. Quando eu pego esse quadro e olho, o que eu vou procurar? A Simone. Pode ter gente bonita de todo jeito. Pode ter morena, loira, ruiva, olho verde, olho azul, olho preto, olho cor-de-rosa, pode ter o que for. Mas eu vou procurar aonde está meu coração. Nós sempre olhamos para onde está o nosso coração. Você está olhando para onde o teu coração está. Às vezes o teu coração está em alguma coisa que aconteceu lá atrás ruim, mas o teu coração está lá. Às vezes o teu coração está em alguma coisa, algum erro que cometeu. Às vezes a raiva de alguém que fez alguma coisa para você. O coração está lá. Por isso que você fica olhando para lá. Porque a gente sempre olha para onde o nosso coração está. A gente sempre olha para onde está o coração. Então, e aqui vem uma dica, né? Para a gente ver como está o nosso coração. Do que o nosso coração está gostando? Do que o nosso coração está desejando? Eu estive em Jundiaí na semana passada, domingo passado eu não estava aqui, estava pregando lá em Jundiaí. Aí eu preguei bastante vezes lá. Acho que foi foi muitas vezes. Eu estava lá em Jundiaí, lugar maravilhoso, cidade maravilhosa, sendo muito bem tratado. Leva eu para lá, traz eu para cá, faz isso, faz aquilo. Mas o meu coração, domingo de manhã, estava aqui na igreja. Eu estava pensando na igreja. Eu estava lá pregando, mas eu estava pensando na igreja. Meu coração estava na minha comunidade. Meu coração estava na minha família. Eu saí daqui, já estava com saudade da minha esposa, dos meus filhos. Por quê? Porque o coração da gente aponta o nosso olhar. E aqui é uma dica para você perceber aonde está o teu coração. Porque de repente meu coração está em algumas coisas que não deveria estar. O coração da mulher de Ló
estava numa coisa que não deveria estar. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Então a gente tem que observar. Aonde que está o meu coração? Aonde que está o meu coração? Certo? Por quê? Por que eu estou olhando demais para isso? Por que eu estou olhando demais para essa circunstância que aconteceu? Por que eu estou olhando demais para isso? Todos nós temos um coração, mas todos nós temos uma cabeça. Que Deus nos deu uma capacidade de pensar, de refletir e de tomar decisões. E de dizer para o nosso coração: você não vai determinar o meu olhar. Eu vou olhar para o lugar certo. Eu vou olhar para o lugar certo. Isso é muito importante, gente. Os olhos estão sempre voltados para onde está o teu coração. Por que que a mulher de Ló olhou para trás? Porque o coração dela estava naquilo. O coração dela estava naquilo. Por isso que o salmista diz no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É importante a gente sondar o coração. A gente pedir para que Deus esteja sondando o nosso coração. Para que o nosso coração não nos faça olhar e fixar e apontar para um lugar errado. Para que o meu coração não desvie os propósitos de Deus da minha vida. A Bíblia diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Os homens podem fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então eu preciso buscar essa resposta certa de Deus, para não fixar o meu coração no lugar errado. Quando aquele jovem chega para Jesus e diz: Jesus, eu faço tudo o que quer, que o Senhor fala que tem que fazer lá, que a lei pede da religião. O que eu preciso fazer para te seguir? Jesus disse para aquele jovem: vai, vende tudo que você tem, dá para os mais pobres, vem e me segue. Quando Jesus fala isso para aquele jovem, é porque Jesus queria que ele ficasse pobre? Não. Jesus estava apenas mostrando para ele onde que o coração dele estava. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sabe? Preste muita atenção, para que o teu coração não te engane. E desvie o teu olhar da onde Deus quer que você olhe, e faça você ficar olhando para o lugar onde você não deveria olhar. Aonde não deveriam estar os teus olhos. Segunda lição que eu vejo aqui é que os olhos estão sempre voltados para aquilo que nós acreditamos. Interessante, né? Primeiro, os olhos estão voltados para onde está meu coração. Segundo, os meus olhos estão voltados para aquilo que eu creio. Para aquilo que eu acredito. E esse é um ponto importante também. Porque se eu acredito em Deus, os meus olhos estarão voltados para Deus. Se eu acredito na palavra de Deus, os meus olhos estarão voltados para a palavra de Deus. Mas a mulher de Ló, ela não acreditou na palavra de Deus e nem em Deus. Quando ela olha para trás, era como se ela tivesse deixado algo precioso lá para trás. Algo que ela gostava, algo que ela acreditava. Então, quando eu creio, eu olho. Os meus olhos estão voltados para aquilo que eu creio, para aquilo que eu acredito. Isso acontece com os nossos filhos, por exemplo, quando eles estão num lugar de perigo. O que eles fazem? Eles procuram um porto seguro, um lugar onde eles possam se sustentar. Eles procuram os pais. Lembra dos teus filhos quando eram pequenos, quando eles estavam numa situação de perigo? Eles procuravam você. Por quê? Porque você traz para eles uma sensação de conforto, de segurança. O Alex, por exemplo, tem os filhos dele, né? Tem um filho dele pequeno, a outra está grande. Tem um filho dele pequeno.
Quando o filho dele entra numa situação de perigo, está lá jogando bola ou fazendo alguma coisa, quando ele está numa situação de perigo, o que ele vai procurar? Ele procura o pai. Por quê? Porque ele confia no pai. Os nossos olhos se voltam para aquilo que nós acreditamos. Para aquilo que nós acreditamos. Quando a mulher de Ló olha para trás, é porque ela tinha deixado para trás aquilo que de fato ela acreditava. Aqui eu contei uma história, há um tempo atrás, bem interessante. De uma cidadezinha, tinha uma igreja pequenininha, uma igreja bem pequena, rural assim, e tem um circo que chegou na cidade. O circo ficou bem na frente da igreja, tinha um terreno lá, o circo montou bem na frente da igreja. E aí, o circo estreou no final de semana, aquele monte de gente foi no circo, e na igreja tinha poucas pessoas, umas 15, 20 pessoas dentro da igreja, só que formou uma tempestade, igual de ontem aqui, formou uma tempestade. E o pessoal, vontade de ir para o circo, foi tudo para o circo, um monte de gente, 500 pessoas no circo, e umas 18 pessoas na igreja. Estava lá no meio do culto, começando lá o culto, acontecendo, e o circo lá na frente. Aí a tempestade chegou, veio um vendaval, e caiu um raio, caiu no circo. O raio caiu no circo, pegou fogo na lona, e o pessoal saiu tudo desesperado. E na hora que aconteceu isso, eles estavam fazendo uma apresentação, e tinha um camarada que estava vestido de diabo, sabe, com aquela roupinha vermelha, aquele rabinho pontudo, aquela coisa, e máscara e tal. E aí o cara que estava vestido de diabo ficou desesperado também e saiu correndo. Todo mundo saiu correndo. E na hora que esse cara, ele nem lembrou que ele estava vestido de diabo. Na hora que ele sai correndo desesperado, ele olha para frente, ele vê a igreja, ele falou, eu vou entrar na igreja, vou ficar ali. E ele entra com aquele rabo vermelho, entra na igreja. Na hora que ele entra na igreja, meu irmão do céu, o pastor foi o primeiro que sumiu. O pastor sumiu, tempestade, raio, entra o diabo na igreja, o pastor sumiu, os irmãos desapareceram tudo, não via ninguém. E uma senhorinha sentada ali assim, E sumiu todo mundo, desapareceu. E o diabo entrou assustado, assim, assustadão, aquela cara de assustado. Na hora que veio, que chegou perto da senhora, a senhora fez assim para trás. Aí ele chegou para falar com ela, né, pedir ajuda, alguma coisa, né, falar com ela, posso ficar aqui. Na hora que ele chegou perto, ela disse para ele, olha, faz 45 anos que eu estou nessa comunidade. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você, eu sempre estive do teu lado. Entendeu? Por quê? Na hora do desespero, você vai olhar para aquilo que você crê. Na hora que o caldo entorna, você vai olhar sempre para aquilo que você crê. Para aquilo que você acredita. Então, quando nós passamos por uma dificuldade, porque, pensa bem, a situação aqui era uma situação difícil. De repente a cidade começa a pegar fogo, desespero, Deus diz, olha, eu vou poupar a tua família. Vão, mas não olhem para trás. Quando essa mulher olha para trás, ela estava olhando para quê? Ela estava olhando para onde estava o coração dela. E ela estava olhando para aquilo que ela acreditava. Ela estava olhando para o que ela acreditava. Deixa eu dizer uma coisa para você. Toda vez que acontece um problema na sua vida, você olha de fato para aquilo que você acredita. Ah, tem um problema de enfermidade em casa. Aí o pessoal entra em desespero. Aí você vê que tipo de fé que você tem. Certo? Vamos olhar para Deus. Vamos focar em Deus. Agora é hora de nós olharmos para Deus. E crermos que Deus está no controle da nossa vida e que Ele vai nos sustentar. Você está entendendo, gente, a importância da palavra nessa manhã para você? Você que está em casa. Não olhe para trás. Primeiro, saiba que o teu olhar sempre revela o desejo do teu coração. Segundo, o teu olhar sempre revela a tua fé. O teu olhar sempre revela a tua fé. Pega os discípulos, por exemplo, tá todo mundo apaixonado por Jesus. Não, porque Jesus. Na hora que Jesus foi preso, que a coisa piorou, o que eles fizeram? Fugiram tudo. Todos fugiram. Os discípulos fugiram. Depois que a primeira vez que Jesus aparece para eles, Jesus entra numa casa onde eles estão, e eles estão todos assustados, com medo dentro da casa.
Aí eu pergunto, eles não entenderam nada. Jesus passou 3 anos ensinando com eles, vivendo com eles, comendo com eles, dormindo ao lado deles. 3 anos eles ouvindo Jesus pregar todo dia, toda hora, 10, 12 horas por dia. Jesus pregando todo dia. Eles vendo os milagres que Jesus fazia, Jesus contando tudo o que ia acontecer. E na hora do vamos ver, eles não entenderam nada. Agora você imagina, se os discípulos que conviveram com Jesus tiveram aquela situação, imagina nós. Presta atenção, gente. Pare de olhar para trás. Se o teu coração está falando para você olhar para trás, não é o teu coração que manda em você, é você que manda no teu coração. É você que determina para onde você vai olhar e não o teu coração. E tem gente aqui que precisa dizer para o seu coração, você não vai olhar para trás, você vai olhar para onde Deus está apontando, e não para onde você quer olhar. Porque se você ficar olhando para trás, você vai virar estátua de sal. Você tem que olhar para onde Deus está te apontando. Tem gente aqui que precisa dizer isso para o coração. Precisa dizer isso para a vida. Eu não vou ficar olhando para onde meu coração está apontado. Eu vou olhar para onde Deus está querendo que eu olhe. Porque às vezes a gente, numa situação de complicação, a gente quer a zona de conforto. Mesmo que seja um lugar miserável. Mesmo que seja um lugar que não serve. Lembra do povo de Deus que saiu do Egito? O povo de Deus que saiu do Egito para a terra prometida. Toda vez que eles passavam por um revés lá no deserto, o que eles falavam? Ah, o Egito que era bom. Era bom porcaria nenhuma. Tinha nada de bom lá. Era um inferno aquele lugar. Só lá que era bom. Não era bom não. Só que era zona de conforto. É uma dor que eu já estou acostumado. E Deus tem chamado você, desafiado você a viver um novo. E aí a gente fica com a dor que a gente já está acostumado. Você está entendendo? A gente tem que olhar para frente, tem que olhar para onde Deus está apontando. E tem que dizer para o coração, você não vai mandar em mim. Ah, mas você viu o que ele fez? Você viu o que aconteceu? Você viu lá atrás? Você viu o que você perdeu? Você viu as tragédias? Você viu o que as pessoas pensam? Você viu como é que as pessoas são? O tempo todo teu coração vai ficar tentando te enganar. Você tem que dizer, cala. Eu vou olhar para a palavra de Deus e para aquilo que Deus tem para a minha vida. Você tem que dizer, eu vou olhar para aquilo que eu creio. E eu decidi que vou crer em Deus e vou crer na palavra de Deus. Eu vou acreditar em Deus. Certo? Porque a gente sempre está olhando para onde a gente acredita. Quando a coisa aperta, você vê o tamanho da tua fé. A grandeza da tua fé. É quando a coisa aperta. Você não conhece uma pessoa de fé no louvor da igreja. Você não conhece uma pessoa de fé quando ela ganha um prêmio, quando a coisa está tudo bem. Você conhece uma pessoa de fé na maneira que ela louva a Deus nos dias da adversidade. Certo? Conforme ela olha para Deus, quando todo mundo está olhando para o outro lado, ela diz, eu permanecerei olhando para o Senhor. A gente vai falar bastante sobre isso à noite. A última lição dessa manhã é essa daqui. Para onde os teus olhos estão voltados, estará sempre o teu destino. Presta atenção. Gente, essa palavra é muito importante. Tem algumas palavras que Deus traz para nós aqui na igreja que eu queria ter ouvido com 20 anos de idade. Mas eu acho que eu não estava preparado a hora de ouvir agora. Presta atenção no que eu vou te falar. Para onde você está olhando? Revela muito, fala muito sobre o teu coração. Sabe para onde você está inclinado para olhar? Ah, pastor, estou com vontade de olhar é para trás mesmo. Revela muito sobre o teu coração. Só que o teu coração não determina onde você vai olhar. Quem determina para onde você vai olhar é você. Não é o teu coração. Porque toda pessoa que é conduzida por sentimento tem uma vida de tragédia. Nós temos que ser conduzidos pela nossa decisão, pelo nosso caminhar com Deus, pela nossa fé. Também, olhar para trás revela aquilo que a gente crê. Mas em terceiro lugar, gente, para onde os teus olhos estão voltados, estará sempre o teu destino. Não adianta. O Marcos, por mais que ele lute na vida, por mais que ele estude, por mais que ele faça cursos,
por mais que ele tenha oportunidades, por mais que ele passe por dificuldades e por lutas, que ele cometa erros e acertos, por mais que ele conheça as pessoas, conviva com pessoas estratégicas, extraordinárias, pessoas que o ajudem, também encontre pessoas que tentem derrubar ele, machucar ele, roubar ele. Você está entendendo? O teu caminho, sempre, ele será decidido pelo teu olhar. Aonde você vai chegar, aonde a Gisele vai chegar, tem a ver com o lugar para onde ela está olhando. Não tem outro jeito. Para onde você está olhando, é para onde você está indo. Para onde você está olhando, é para onde você está indo. Não tem jeito. Não adianta eu querer ir para o Rio Grande do Sul olhando para o Amazonas. Se eu estiver olhando para o Amazonas, eu estou indo para o Amazonas. Não adianta eu querer ir para o sul se eu estou olhando para o norte. Se eu estou olhando para o norte, entendeu? Porque não tem olho atrás. Meu olho está na frente. Então, se eu estou olhando para o norte, eu estou apontado para o norte. E eu estou indo para o norte. Se eu quiser ir para o sul, eu tenho que virar e olhar para o sul. E é para lá que eu vou. Então, para onde está o teu olhar, está o teu destino. Por isso que Deus falou, não fique olhando para trás, porque senão você vai ficar repetindo o teu passado. Quem fica olhando para trás, repete o passado. Por exemplo, tem gente que já viveu algumas coisas ruins na sua vida há 20 anos atrás. E até hoje, continua repetindo aquilo no seu coração. Aquela ferida continua aberta. Aquela dor continua latejando. Por quê? Porque os olhos estão ali, e ali permanecerá. A mulher de Ló olhou para trás, virou uma estátua de sal e ficou naquele lugar. Não saiu daquele lugar. Nunca vai viver os sonhos e os planos que Deus tem para ele, para ela, a pessoa que fica olhando para trás. Por mais trágico ou por mais feliz que tenha sido o teu passado, o que você tem diante de você é o futuro que Deus tem para você. E é para lá que você tem que olhar. E é para lá que você tem que seguir. E você precisa livrar-se desse teu sentimento e, às vezes, hábito de ficar olhando para trás o tempo todo. Você está entendendo, gente? Para onde os teus olhos estão voltados, estará sempre o teu destino. A pergunta nessa manhã, para a gente terminar, é: para onde os teus olhos estão voltados? Jeremias 29:11. Deus diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Qual que é o fim que você deseja? É esse que Deus vai dar. Agora, o fim que você deseja não é o que um dia você escreveu no caderno. É o que você está olhando para ele. É o que você está olhando para ele. Por isso eu quero incentivar vocês a fazer o que o autor de Hebreus diz nos primeiros versículos ali de capítulo 12 de Hebreus. Me desamarrando, presta atenção, me desamarrando, me desvencilhando do peso, dificuldades, lutas, arrependimentos, me desamarrando do peso e do pecado, das minhas falhas, dos meus olhares errados,
me desamarrando do peso e do pecado que tenazmente me assedia, ou seja, o tempo todo está querendo fazer eu olhar para trás. O peso, o passado, está o tempo todo me chamando para olhar para lá. O pecado está me chamando o tempo todo para olhar para lá. Me desamarrando do peso e do pecado que tenazmente me assedia, eu corro com perseverança a carreira que me está, futuro, proposta. Olhando para o autor e consumador da minha fé, Jesus Cristo. Eu me desamarro do peso do pecado do passado, dessas coisas do passado, me desamarrando do peso e do pecado, eu corro com perseverança para o que está proposto, para o objetivo, para o projeto que Deus tem para a minha vida. Olhando para o autor e consumador da minha fé. Para quem que você tem que olhar? Para o autor e consumador da tua fé. Você tem que olhar para Jesus. Jesus estará sempre à tua frente. E você tem que olhar para Jesus. Ele estará sempre à tua frente. E eu quero convidar vocês para estarem olhando para os propósitos de Deus. E não ficar mais olhando para trás. Tá bom? Vamos ficar em pé? O pessoal do louvor pode subir? O pessoal do louvor pode subir já? Enquanto o pessoal está subindo, olha só. Tem uma frase que eu tinha separado aqui. Olha só. John Wesley disse o seguinte: a conversão, o dia que a gente se converteu, que a gente voltou nosso coração para Jesus, foi convertido. Na verdade, nós não nos convertemos, nós fomos convertidos. Foi Ele que nos chamou. A conversão tira o cristão do mundo, tá? O dia que eu aceitei Jesus como Senhor da minha vida, eu fui tirado do mundo. A santificação tira o mundo do cristão. Então, eu passei por um processo de conversão. Eu estava indo para lá e falei, eu quero é Cristo. E agora estou em Cristo. A santificação me tira do mundo. Então, Deus vai arrancando aquelas coisas do passado e colocando o projeto que Ele tem para a minha vida. Vai colocando os sonhos que Ele tem para a minha vida. Matthew Henry, foi um pastor também, ele diz o seguinte: a primeira lição na escola de Cristo é a abnegação. Ou seja, a primeira grande lição da nossa vida é deixarmos as coisas do passado, abrirmos mãos das coisas do passado. Você está às vezes assim, ó. Você está assim, passado inteiro machucando aqui, ferindo as tuas mãos e você segurando o passado. Segurando o passado. E você quer andar os propósitos de Deus segurando o passado. Aí você não consegue pegar o que Deus tem para você. Por quê? Porque a tua mão está cheia de passado. A primeira grande lição na escola de Cristo é: deixa o passado para trás. Porque eu tenho algo novo para a tua vida. Porque eu tenho algo novo para você. Porque eu tenho uma vida nova para você. Porque eu tenho uma vida abundante para você. Você pode entender João 10:10, que diz assim: o diabo, o inimigo, veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Nós podemos traduzir esse versículo assim, presta atenção. O passado veio para roubar, matar e destruir. Roubar o teu futuro, matar os teus sonhos, destruir os teus propósitos. O passado vem na tua vida para matar, roubar e destruir. O futuro vem na tua vida para te dar uma vida e vida em abundância. Jesus representa o futuro que Deus tem preparado para mim.